Olá pessoal, tudo bem? Jesus te ama e Jesus me ama. Jesus nos ama do jeito que a gente é, com um amor incondicional. Essa frase Jesus te ama virou um jargão, mas a verdade é que ela é real, porque Jesus de fato nos ama. Aí alguém pode perguntar assim: ué, mas Deus não impõe condições para que a gente possa receber as bênçãos dele? Pois é, nós precisamos aprender a interpretar as palavras, né? Principalmente as de Deus. Isso nada tem a ver com amor. O amor de Deus independe de condições. Não tem nada a ver com condições. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não impõe, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para que eu possa te amar. Não. Lembra de Jesus? Como é que ele amou os seus discípulos? Como é que ele amou as pessoas que ele curou? Sem ver a quem? Apenas porque ele amava e queria vê-las felizes? Em Provérbios 2, versículo 1, nós lemos assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, Deus, o nosso Pai, coloca as suas condições nesse versículo. Aceitar as suas palavras e guardar seus mandamentos. Para quê? Para que a gente possa compreender o temor do Senhor e encontrar o conhecimento de Deus. Desse modo, alcançaremos sabedoria para conduzirmos retamente as nossas vidas em todos os sentidos. E assim tudo nos irá bem. Nós podemos encontrar toda essa explicação em Provérbios 2, dos versículos 1 ao 17. Deus quer nos dar sabedoria, mas para adquiri-la devemos preencher as suas condições. Condições para receber a sabedoria de Deus. É diferente de Deus nos amar. Então nós vemos aí neste provérbio duas condições: aceitar as palavras de Deus e guardar os seus mandamentos. E seria isso difícil para a gente? O que seria aceitar as palavras de Deus? Nós podemos entender isso como ouvir as palavras de Deus e procurar praticá-las. Quando a gente faz isso, a gente está agindo com sabedoria. E não só a palavra de Deus que a gente lê na Bíblia, mas também aquelas pessoas que podem nos dar conselhos. E essas pessoas são aquelas que são servos fiéis de Deus, são cristãos verdadeiros, que a gente vê que os seus testemunhos são verdadeiros, pessoas de confiança, pessoas que nós podemos confiar. Então, pessoas cristãs, claro, que ouvem a palavra de Deus, porque para nós cristãos é preciso que a pessoa tenha essa ligação com Cristo, né? Então, daí vem a nossa confiança. Se é de Cristo, nós confiamos. Então, ouvir outra pessoa, ler a palavra de Deus, é aceitar as palavras do Senhor, né? Ouvir um pastor verdadeiro, um pastor digno, um pastor fiel, um pastor que merece a nossa credibilidade. Não é qualquer pastor, né? Então, a gente tem que observar todas essas situações, né? E guardar os mandamentos de Deus não é uma coisa pesada. Porque, na verdade, se a gente pensar direitinho, os mandamentos de Deus são para a gente ser feliz. Gente, se alguma coisa existe para nos fazer felizes, então essa coisa não é pesada. Pesado é aquilo que vai nos levar à infelicidade. Então, tudo que é contrário à palavra de Deus é aquilo que vai nos levar à infelicidade. Isso sim é pesado, mas os mandamentos de Deus são para nos ver felizes, para que a gente se realize como seus filhos, porque Ele quer dar o melhor dessa terra para nós. Guardar os mandamentos de Deus é uma bênção. É leve, não é pesado. Jesus não disse, né, que Ele vai levar sobre Ele o jugo, né? E que o jugo dele é leve, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos confiar que Jesus nos garante essa liberdade, essa alegria, essa felicidade, essa leveza. Agora, tem uma outra situação muito interessante. Há pessoas que já se julgam sábias. Elas dizem assim: olha, eu não preciso ouvir o que você tem para me falar, não importa se você é cristão, se você é presbítero, se você é pastor ou se você é Deus. Não quero saber. Eu quero saber o seguinte: eu sou sábio o suficiente para não precisar ouvir as suas palavras. Não precisa me dar conselho, não. Eu não preciso de ouvir o que você tem para falar, não. Tá bom? Então, essa pessoa, ela já se julga sábia. Ela não vai querer receber instruções, conselhos, nem nada.
ela tem um coração de pedra, ela tem um coração rebelde. Não adianta falar que ela não vai ouvir. Então, o melhor que a gente tem a fazer por esta pessoa que está necessitada, carente de um espírito de nobreza, porque o verdadeiro sábio é aquele que, apesar de saber tudo, ele pensa que não sabe nada, ele acredita que não sabe nada e ainda dá ouvidos a quem pensa que também não sabe. Então, ouvir alguém não é humilhação. Ouvir Deus não é humilhação. Agora, nós podemos e devemos nos humilhar diante de Deus, porque Ele é Deus. Mas isso não é uma humilhação para nos prostrar. Mas humilhar-se diante de Deus é para se tornar vitorioso. É para prosseguir rumo à vitória. Uma vitória garantida por Cristo, sem sombra de erros. Então, gente, quando lemos esses provérbios, a palavra de Deus deve ser retida nesses alojamentos que são a nossa mente e o nosso coração. Devemos alojar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus na mente e no coração. Na mente em favor da nossa razão e no coração para que nós possamos ter domínio sobre as emoções. E assim nasce a sabedoria que vem dos céus, que vem de Deus, que vem do Altíssimo. E então, no momento oportuno, nós vamos lembrar da palavra que Deus falou ao nosso coração e vamos aplicá-la com sabedoria. E aí sim, verdadeiramente, tudo nos irá bem. Amém? Beijo no coração.